Peço aos senhores vereadores que ocupem seus lugares de trabalho e, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária, realizada no dia 28 de nove de 2020. Ata da reunião anterior. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata dos nossos últimos trabalhos. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Centralina, realizada no dia 21 de nove de 2020. Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 19 horas, no Salão Nobre José Luiz de Faria Zeca, presentes todos os vereadores, iniciou-se mais uma reunião ordinária do ano. Abertos os trabalhos pelo senhor presidente Willis Garcia Arantes, em nome de Deus e da lei, assim transcorreram. A ata da reunião anterior, aprovada sem emendas. Horário de expedientes. Foram lidos os expedientes como sendo todas as correspondências enviadas e recebidas. Leitura de pareceres. Pela Comissão de Constituição e Justiça, foram apresentados os pareceres desta comissão através de seu respectivo relator com relação ao projeto de lei número 012 de 2020-L, que alteram as denominações de ruas que se mencionam e dá outras providências. Apresentação sem discussão de proposição pelos edis Ederson Nunes Cardoso e o Anderson Jacinto da Silva, foi proposto a indicação número 043/2020, que inicia o senhor prefeito municipal que fosse colocado postes de iluminação pública na rua 9 de janeiro, no bairro Novo Horizonte, uma vez que esta rua existem várias residências que não possuem iluminação pública na extensão total da mesma. Ordem do dia. Foi colocado na ordem do dia, presente sessão, as seguintes matérias. Segunda, discussão e votação, projeto de resolução número 007/2020-L, que concede o título de cidadão honorário centralinense a senhora Alzira Pereira Alves, sendo este projeto de resolução aprovado por 8 votos a 0. Primeira discussão e votação ao projeto de lei número 010/2020-L, que altera a denominação de rua que se menciona e dá outras providências, sendo este projeto de resolução aprovado por 8 votos a 0. Primeira discussão e votação ao projeto de lei número 011/2020, que alteram as denominações de ruas que se mencionam e dá outras providências, sendo esse projeto de lei aprovado por 8 votos a 0. Primeira discussão e votação ao projeto de resolução 008/2020-L, que dispõe sobre apreciação, discussão e votação das contas do município de Centralina, Estado de Minas Gerais, referentes ao Poder Executivo, relativas ao exercício do ano de 2017, sendo este projeto de resolução aprovado por 8 votos a 0. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de resolução número 009/2020-L, que concede título de cidadão honorário centralinense a senhora Eliane Alves Parreira, sendo este projeto de resolução aprovado por 8 votos a 0. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 004/2020-L, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Centralina, Estado de Minas Gerais, para a legislatura 2021-2024 e dá outras providências, sendo este parecer aprovado por 8 votos a 0. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 005/2020-L, que fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito e secretários municipais do município de Centralina e dá outras providências. Sendo este parecer aprovado por 8 votos a 0, discussão e votações únicas dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Políticas Gerais, do projeto de lei número 009/2020, que dispõe sobre orçamentário anual para o exercício 2021
e dá outras providências, sendo todos estes pareceres aprovados por 8 votos a 0. Discussão e votações únicas das indicações número 012 de 2020, que indica o senhor prefeito municipal que fossem construídos redutores de velocidades na Avenida Afonso Pena, no trecho compreendido entre a final do bairro Samir Almeida Brasil, Coab, e o conjunto habitacional no novo bairro João Batista Arantes, de autoria dos edis Divino Robson Guerra, Williams Garcia Arantes, sendo esta indicação aprovada por 8 votos a 0. Ordem do dia da próxima reunião. Foram inseridas na ordem do dia da próxima sessão as seguintes matérias. Segunda discussão e votação projeto de resolução 008-2020L. Segunda discussão e votação projeto de lei 010-2020L. Segunda discussão e votação projeto de lei 011-2020L. Terceira e última discussão e votação do projeto de resolução 007-2020L. Primeira discussão e votação projeto de resolução número 009 de 2020L. Primeira discussão e votação 2020. Primeira discussão e votação do projeto de lei 005-2020L. Primeira discussão e votação projeto de lei número 09-2020E. Discussão e votação única da indicação número 043-2020. Oradores inscritos. O vereador Ederson Jacinto da Silva cumprimentou a todos os vereadores e parabenizou a TV Central Online, falou da sinalização na Avenida Afonso Pena, falou também das casas habitacional no bairro Batista Arantes, parabenizou o engenheiro civil Guilherme Arruda, que está à frente às obras das casas habitacionais, concedeu parte da palavra ao edil Ronsley do Carmo Soares. Ao fazer o uso da palavra novamente, o vereador Ederson Jacinto da Silva parabenizou o Carlos Roberto Toca Silva pelo trabalho prestado ao nosso município. O edil Ederson Nunes Cardoso teceu comentários sobre elogios nas redes sociais da parceria entre executivo e legislativo. Falou também sobre as casas habitacionais no bairro João Batista Arantes, falou também da comemoração do Dia da Árvore. Concedeu parte para a palavra do edil Anderson Jacinto da Silva, concedeu também a parte ao edil Divino Robson Guerra. Novamente o vereador Ederson Nunes Cardoso desejou a todos uma boa semana. A edil Tatiane Gomes da Cunha falou sobre o Dia Nacional de 8 das pessoas com deficiências físicas. Falou também sobre a sinalização de redutores e de velocidade. Teceu algumas sugestões sobre mão única em algumas ruas da cidade. Concedeu a palavra para o vereador John Mackenzie Pereira dos Santos. Novamente a edil Tatiane Gomes da Cunha Souza falou sobre alguns reparos que devem serem feitos nas praças, inclusive no bairro São Januário. Falou também dos reparos da jardinagem e dos coqueiros, sendo necessária a manutenção permanente destas praças. O vereador John Mackenzie Pereira dos Santos agradeceu a transmissão pelas mídias sociais, bem como a alguns amigos ouvintes, teceu seus sentimentos a toda a família da Dona Maria, através de seus filhos. Falou também sobre o problema da falta de asfaltamento em parte da rua Belchor de Faria. Criticou o recapeamento em algumas ruas que não era necessário. Parabenizou pela convenção partidária dos partidos políticos realizada PSDB, Democratas, Avante e PDT. Parabenizou as alianças políticas, falou do problema das casas habitacionais do conjunto João Batista Arantes, bem como da demora da entrega das mesmas e do pagamento do registro de imóveis diretamente na conta da ONG, que está realizando a construção das casas e não conta do cartório de registro de imóveis. Chamada final.
Na chamada final, o senhor presidente, primeiramente, agradeceu a todos os ouvintes das redes sociais, falou do reconhecimento na área da saúde da nossa cidade, vai verificar junto à Morex esclarecimentos sobre o pagamento de registro de imóveis para saber de quem é essa obrigação. Falou sobre o prazo para a entrega das casas, dizendo que está atrasado. Foi motivado pela pandemia e pela paralisação da obra. O ano passado, nada mais havendo a ser, o presidente, em nome de Deus e da lei, decretou encerrados os trabalhos das quais, para constar, lavrou-se a presente ata, que lide achada conforme será assinada. Era só, senhor presidente. Ata em discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Ata aprovada por 8 votos, de conformidade com o artigo 160 do nosso regimento interno. Horário de expediente. Nenhuma correspondência não, né, secretário? Leitura de pareceres. Tem alguma comissão com parecer a apresentar? Tem não? Apresentação sem discussão de proposição. Existe alguma proposição a ser apresentada? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Derson. Projeto de lei número 013 de 2020-L, de 28 de setembro de 2020. Denomina logradouros e próprios públicos do município que mencione e dá outras providências. A Câmara Municipal de Centralina, Lidma, representante do povo, aprovou, e eu, prefeito municipal de Centralina, Estado de Minas Gerais, Elcio Martins de Medeiros, sanciona a seguinte lei. Fica denominada como Praça Valdemar Gomes de Faria, a praça municipal situada entre a Avenida José Custódio de Moura e a Avenida José de Freitas, e a Rua 15 de Novembro, no bairro Bela Vista 1, antiga parte do bairro Maracanã, nesta cidade centralina. Artigo 2º. Fica denominada como Praça José Júlio da Costa, Senhor Zico do Sereia, a praça municipal situada entre a Avenida Ituiutaba e a Avenida João José Martins de Freitas e a Rua Santa Vitória, no bairro Jardim Bela Vista 1, antiga parte do bairro Maracanã, nesta cidade de Centralina. Artigo 3º. Fica denominada como Praça José Paulista de Oliveira, a praça municipal situada entre as ruas Alcide Batista Ferreira e Rua Arthur Luiz da Silva Gomes, e Rua Maria Aparecida do Carmo, no bairro Santa Bárbara, nesta cidade centralina. Fica denominada como Praça Jaumir Cândido Ribeiro, Jamirim, a praça municipal situada entre a Avenida Vitória e a Rua João Marcelino da Silva Rolim, no bairro São Januário, nessa cidade centralina. Artigo 5º. Fica denominada como Praça Avelino Ferreira de Araújo, a praça municipal situada entre a Rua José Laurindo Júnior, Rua Vitória e a Rua João Marcelino Silva, Rua Rolim, no bairro São Januário, nessa cidade centralina. Fica denominada como Praça José de Andrade, a praça municipal situada entre Rua Antônio Tassi, Rua Maria Filomena Guerra e Elias José Assad Cury, no bairro João Batista Arantes, nessa cidade centralina. Artigo 7º. Denomina como Ponte Ariovaldo Sandri, Neném do Severo, a ponte situada no perímetro urbano da travessia da Avenida Afonso Pena, no bairro Neném Belchor, no município de Centralina. Artigo 8º. Denomina como Centro de Eventos e Manobras Valcides Silva Costa Júnior,
o centro de eventos e manobras situado entre a Rua Rio Paranaíba e a Avenida Manuel Pedro Luzia, Novo Centro, no bairro Neném Belchor, no município de Centralina. Artigo 9º. Denomina como quadra esportiva Geraldo Mariano de Faria, Geraldo Maeda, a quadra esportiva situada na Rua Dona Chiquinha, bairro Neném Belchor, nesta cidade centralina. Artigo 10º. Fica o município Centralina, através do departamento competente, responsável em comunicar as referidas denominações aos órgãos competentes, tais como concessionárias de serviços de água e esgoto, energia, correios e demais repartições públicas. Artigo 11. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Centralina, em 28 de setembro de 2020. Era só, senhor presidente. Mais alguma proposição a ser apresentada? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Divino Robson Guerra. Indicação número 044/2020. Autor Divino Robson Guerra. Senhor presidente, senhores vereadores, venho respeitosamente a presença de Vossa Excelência indicar ao senhor prefeito municipal, Elson Martins de Medeiros, que fosse feita uma pista de caminhada na Avenida Marginal da BR-153, que compreende a Avenida Toninho Vicente, até o viaduto da entrada e saída de nossa cidade. A tal medida visa beneficiar os moradores de nossa cidade, em especial as pessoas que fazem caminhadas, sendo este local muito usado para essa atividade física, ficando agora no local mais próprio para a construção dessas pistas de caminhada com a colaboração de iluminação pública. Câmara Municipal de Centralina, 28 de novembro de 2020. Autor Divino Robson Guerra. Senhor presidente, isso aqui é só para... Hoje eu fui passando lá perto daquela avenida, uma avenida que vai ficar muito bonita, né, iluminada. Tem um espaço muito grande sobrando, e aquela rua é muito estreita, então é muito perigosa, né? Fazendo uma pista ali, com certeza, assim, agora aquele novo bairro que está acontecendo ali, né, já tem, eu acho que vai beneficiar muito aqueles moradores e de toda a cidade, né, que gosta de estar passando naquele local ali. Então, a gente conta aí com a colaboração dos edis aí, dos vereadores. Obrigado. Mais alguma proposição a ser apresentada? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Becão. Indicação 044/2020. Autores: o Wenderson Jacinto da Silva, o Ederson Nunes Cardoso. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos muito a presença de Vossa Senhoria. Indicar ao senhor prefeito municipal, Elson Martins Medeiros, que fosse feita a solicitação junto à CEMIG, que fosse colocado iluminação pública e colocado os braços de iluminação pública na Avenida Afonso Pena, no trecho entre a Rua dos Pereira e a Rua Dona Chiquinha. Justificativa: tal medida visa beneficiar nossa cidade, em especial os moradores dessa localidade, uma vez que existe apenas iluminação com os braços dessa iluminação em um só lado da Avenida Afonso Pena. Ainda várias famílias necessitando dessa iluminação para melhoria dessa localidade, beneficiando ainda várias famílias com a melhoria das condições e segurança pública no local, além do fato de ser entrada principal de nossa cidade, Princesinha do Triângulo. Câmara Municipal de Centralina, 28 de setembro de 2020. Autores: o Wenderson Jacinto da Silva, o Ederson Nunes Cardoso. Mais alguma proposição a ser apresentada? Peço ao senhor assessor jurídico que recolha as proposições e, se for o caso, passe cópia aos vereadores. Na ordem do dia, fica inserido na ordem do dia da presente sessão a seguinte matéria: segunda discussão e votação ao projeto de resolução número 008/2020L, no qual peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Projeto de resolução número 008/2020L.
dispõe sobre apreciação, discussão e votação das contas do município de Centralina, Estado de Minas Gerais, referente ao Poder Executivo relativas ao exercício do ano de 2017. Em segunda discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto de resolução aprovado por 8 votos. Segunda discussão e votação ao projeto de lei número 010/2020-L, no qual peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Projeto de lei número 010/2020-L. Altera a denominação de rua que se menciona e dá outras providências. Passa a ser denominada Rua dos Peixotos, a atual Rua Messias Souza Lima, localizada no bairro Jardim Europa, na cidade de Centralina, conforme solicitado pelos familiares. Em segunda discussão. Em votação, o projeto de lei 010, vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto de lei é aprovado por 8 votos. Segunda discussão e votação ao projeto de lei número 011/2020-E, no qual peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Projeto de lei número 011/2020-L. Alteram as denominações de ruas que se mencionam e dá outras providências. Passam a serem denominadas Rua João Cassiano de Oliveira, a atual Rua 21 de Abril, localizadas no bairro Jardim Bela Vista 1, e de Rua Laudemira Ferreira de Oliveira, a atual Rua 15 de Novembro, localizada também no bairro Jardim Bela Vista 1, ambas na cidade de Centralina, conforme solicitado pelos familiares. Em segunda discussão. Em votação, o projeto de lei 011/2020. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Terceira e última discussão e votação ao projeto de resolução número 07/2020-L. No qual peço ao secretário que faça a sua leitura. Projeto de resolução número 007 de 2020-L. Concede o título de cidadã honorária centralinense à senhora Alzira Pereira Alves. Em terceira e última discussão. Pela ordem. Com a palavra a vereadora Tatiane. Esse projeto de lei apresentei por merecimento e reconhecimento da dona Alzira, uma moradora ativa ali do bairro São Januário, que veio para cá muitos anos atrás, e aonde construiu a sua família, ajudou no crescimento do nosso município, e onde ela se reside até hoje. Seus filhos foram criados, continuação da família com os netos, e tem uma história de vida arquivada junto com esse projeto, a sua biografia, a qual deixa a nós agradecer ela por ter escolhido essa cidade, para estar morando, para amar de coração como ela ama, por ter acreditado nessa cidade e por estar ainda aqui conosco. Então, dona Alzira, fica o meu reconhecimento para a senhora, fica todo o meu carinho, toda a minha admiração pela grande mulher que a senhora é e que a senhora representa para essa cidade centralina. Muitas mulheres têm trabalhado e muitas mulheres têm deixado a história de suas vidas, mas, infelizmente, ainda as mulheres, na minoria das vezes, têm tido reconhecimento social. E, como vereadora dessa Casa de Leis, enquanto eu puder, eu quero estar aqui prestando homenagem. Talvez não tenha tido um nome renomeado socialmente pela situação financeira, mas nada tem o preço como o caráter,
como a dignidade e como a pessoa é honesta. Então, dona Alzira, fica essa minha homenagem à senhora, estendendo a toda a sua família, a qual os seus filhos, o Amarildo, a pastora Elaine, né, o Altair, né? Então, fica aí o meu reconhecimento e a minha parabenização à senhora pela grande mulher que é. Continua em discussão. Em votação, o projeto de resolução número 07/2020-L. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto de resolução aprovado por 8 votos. Primeira discussão e votação ao projeto de resolução número 09/2020-L, no qual peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Projeto de resolução número 009/2020-L. Concede título de cidadã honorária centralinense a senhora Eliana Alves Parreira. Em primeira discussão. Em votação, vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto de resolução 09/2020-L, aprovado por 8 votos. Primeira discussão e votação ao projeto de lei número 09/2020. Projeto de Lei 09, de 25/8/2020. Dispõe sobre a Lei de Orçamentária Anual para os exercícios de 2021 e dá outras providências. Em primeira discussão. Em votação o projeto de lei número 09/2020. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 012/2020-L, no qual peço ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 012 de 2020-L. Alteram as denominações de ruas que se mencionam e dá outras providências. Passa a serem denominadas Rua Almerindo Santos Batista, atual Rua 15 de Julho, localizada no bairro Jardim Bela Vista, e de Rua Daniel Rosa de Jesus, a atual Rua 7 de Setembro, localizada também no bairro Jardim Bela Vista, ambas na cidade centralina, conforme solicitado pelos familiares. Em discussão. Em votação única, o parecer. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Parecer aprovado por 8 votos. Discussão e votação única da indicação número 043/2020, no qual peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Indicação número 043/2020. Autores: o Enderson Jacinto da Silva e o Ederson Nunes Cardoso. E abaixo assinados. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos muito respeitosamente a presença de vossas excelências indicar ao senhor prefeito municipal Elson Martins de Medeiros que fosse colocado postes com iluminação pública na Rua 9 de Janeiro, no bairro Novo Horizonte, uma vez que esta rua existe em várias residências e não possui iluminação pública na extensão total da mesma. Justificativa. Tal medida visa beneficiar a população de nossa cidade, em especial a localidade da Rua 9 de Janeiro, no bairro Novo Horizonte, necessitando de iluminação pública nas portas de suas residências, inclusive sendo um caso de segurança pública na nossa população. Câmara Municipal de Centralina, em 21/9/2020. O Enderson Jacinto da Silva e o Ederson Nunes Cardoso. Era só, senhor presidente. Em discussão. Pela ordem, senhor Com a presidente. palavra o vereador Becão. Boa noite a todos e, mais uma vez, atento às demandas do nosso município, das pessoas que residem na nossa cidade, nos bairros, né? A gente percorre muito a nossa cidade pela noite também, trabalhando. E eu pude deparar com uma situação dessa, cujo morador
me questionou se não seria possível. Então, está aqui, atendendo aos moradores da Rua 9 de Janeiro. A indicação foi feita, como eu bem disse a você. O vereador ele só faz indicação, quem executa é o executivo, mas a gente conta com a compreensão do nosso prefeito Elcim, para que possa atender a população naquelas mediações ali. Eu entrei com essa indicação da 9 de janeiro, mas tem outras ruas vizinhas ali que está na mesma condição, uma reclamação com muita justiça, porque a pessoa paga muito caro por uma taxa de iluminação para que tenha o benefício nas portas da sua casa, e tendo em consideração também que, devido à grande falta de iluminação nessa área ali na 9 de janeiro e as ruas vizinhas ali, passa a ser um problema de segurança pública, né? As pessoas que têm que sair à noite, ao retornar para casa, sempre dá aquele fiozinho na barriga, né? Então, a gente pede encarecidamente os moradores da Rua 9 de Janeiro para que tenham uma atenção especial em relação a essa iluminação pública. A gente, numa conversa prévia que tivemos com o prefeito há pouco tempo atrás, eu não sei ainda da disponibilidade, se tem alguma emenda de algum deputado para a Centralina, mas ele pôde nos garantir que é um sonho dele de poder entregar no final do seu mandato, sem nenhum ponto cego na nossa cidade. Ora a Deus que ele consiga, e toda a população vai ganhar com isso. Isso é o progresso e o desenvolvimento na cidade, o prefeito está atento. Então, mais uma vez, encarecidamente, olhe um pouco pelo bairro Novo Horizonte, meu prefeito. Obrigado, meu presidente. Continue em discussão. Pela ordem. Com a palavra o vereador Ronisley. Senhor presidente, colegas vereadores, caro amigo e vereador Becão, eu acredito que frutos, né, que plantamos ainda no ano passado, começou, né, semeamos as sementes e agora começou a frutificar. Recebi mensagem, creio que todos os demais vereadores também recebeu, que essa situação do bairro Jardim Novo Horizonte vai ser solucionada aí pelos próximos 40 dias. Em reunião na prefeitura, com a presença de quase todos os vereadores, ali discutíamos um projeto, né, para um financiamento junto a um banco. O último, se eu não estiver me enganado, é o Banco do Brasil, onde o município fazia um requerimento de R$1 milhão para asfaltamento do distrito industrial, iluminação, esgoto, e comprar uma retro, um caminhão e também uma pá carregadeira. Então, tivemos ali a ideia de também pegar um pouco de recurso para a eliminação dos pontos cegos do nosso município. Em conversa com o prefeito no domingo, ele disse que o Novo Horizonte vai acabar com os pontos cegos. Ainda vai ficar alguns para ser corrigidos no bairro Jardim Bela Vista, certo? Cobrei dele, acredito que precisa sim ser feita uma extensão de rede, também no Jardim Bela Vista. Agora que ali vai ter 2 praças, está abrindo novas ruas, né? Vou ceder uma pequena parte para o colega Terson. Ainda em tempo, colega vereador, dentro do assunto, queria te questionar, assim, você está colocando aí a pauta, se aquela rua de trás, ali onde mora o nosso amigo Daniel, será que você ouviu falar se vai ser contemplada ali? Não só aqui, ó. Iluminação de pontos escuros no bairro Novo Horizonte. Foi a mensagem encaminhada pelo prefeito. Então, eu acredito que vai estender todo o bairro Novo Horizonte, né? E aqui ele faz várias informações de outras frentes de serviço, como a colocação de lâmpadas de LED, marginal da BR-153, eletrificação do distrito industrial, que eu já disse aqui, entre outros. Então, agora,
continua a cobrança, né, para que não só os moradores do Jardim Novo Horizonte, mas bairro Novo Horizonte, mas do Jardim Bela Vista também. Muito obrigado, presidente. Vai. Com a palavra o vereador Derson. Falar da indicação aqui do colega vereador Becão, juntamente comigo, com relação aos pontos cegos, o pessoal cobra isso aí da gente, né, Ronisley cobra muito, então a gente faz as indicações, a gente corre atrás, a gente comenta com o prefeito, fala com ele, né, que a gente, na rua, a gente que é cobrado. Eu fiz a pergunta para o colega vereador Ronisley, que atrás, há tempos, ele também estava vendo essa questão, ligou na CEMIG, né? Um dia o prefeito, juntamente com a gente lá, ligou para o diretor da CEMIG lá, né, o Florivan. Então, assim, bem no começo do mandato, a gente já vem nessa luta aí, né, Ronisley Becão? Então, espero aí que Deus abençoe, que possa contemplar essas famílias aí que realmente estão nesses pontos cegos aí, como diz nosso prefeito. E assim, igual eu citei o nome do colega lá ele está usando a energia de um amigo, né? Porque a CEMIG não pôs um poste para ele ligar o padrão dele. Então, assim, é uma cidade em desenvolvimento, Centralina tem crescido, né? A gente está vendo desenvolvimento aí, e agora tomara que esse problema seja resolvido agora. Bem como disse o colega vereador Becão, nosso prefeito disse que quer ver se até no final do mandato dele acabar com todos esses pontos cegos aí. Então, era só, senhor presidente. Continua ainda em discussão. Em votação única, indicação 043. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Indicação aprovada por 8 votos. Na ordem do dia da próxima sessão. Fica inserido na ordem do dia da próxima sessão. Terceira e última discussão e votação ao projeto de resolução número 08/2020L. Terceira e última discussão e votação ao projeto de lei número 010/2020L. Terceira e última discussão e votação ao projeto de lei número 011/2020L. Segunda discussão e votação ao projeto de resolução número 09/2020L. Primeira discussão e votação ao projeto de lei número 004/2020L. Primeira discussão e votação ao projeto de lei número 005/2020L. Segunda discussão e votação ao projeto de lei número 009/2020E. Primeira discussão e votação ao projeto de lei número 012/2020L. Discussão e votação única da indicação número 044/2020. Discussão e votação única da indicação número 045/2020. Oradores inscritos. Com a palavra, o vereador Ederson Nunes Cardoso. Boa noite, colegas vereadores, TV Central Online, né? Público que nos ouve aí nas redes sociais. Vou começar minhas palavras aqui agradecendo aí a presença de todos os ouvintes, né? E a elogiar todo o pessoal lá do Mocherifado pelo trabalho que eles têm feito. As ruas estão bem limpas, na pessoa do Toca Gás, do Frankmar. Quero dar uma parte ao nosso colega vereador Ronisley. Depois? Vai escrever. Então, a gente quer aqui falar das questões da nossa cidade, das obras que tem feito, né, as nossas praças que tem construído aí, e parabenizar também aos nossos colaboradores da área da educação, que têm desdobrado os seus trabalhos aí, trabalhando aí nas ruas da cidade como os fiscais, né, fiscalizando aí o nosso comércio, os nossos órgãos públicos,
para melhor desenvolver aí na questão da pandemia. Eu não tinha preparado muita coisa para falar hoje. Quero só desejar a todos aí uma boa semana e uma boa noite. Era só, senhor presidente. Obrigado pelas considerações. Próximo orador inscrito, o Anderson Jacinto da Silva. Decão. Boa noite a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara Municipal de Centralina. Começar aqui a sessão de abraço. Mandar um abraço especial para a dona Ana, que é telespectadora do Poder Legislativo aqui todas as segundas-feiras. Ela fala que não abre mão, fica contando as horas que antecede as nossas reuniões para ver o desempenho dos nossos vereadores, das indicações, tanto o Casa Grande também. A gente observa aqui, são muitas as pessoas que mesmo não estão no Facebook, mas estão ouvindo via rádio. Então, deixar um abraço para vocês que tá nos acompanhando em diversos lugares do Brasil e do mundo, né? Até fora do Brasil, o Poder Legislativo de Centralina tem chegado. Parabenizar o nosso presidente William pela transparência que tem eles. Primeiro, a gente procura ouvir a população e ver qual realmente são os anseios da sociedade. Parabenizar também, comungar das palavras do meu amigo Derson. A limpeza pública está de parabéns, realmente. Esses final de semana, a gente tem hora que fica surpreendido de forma negativa, né, quando os visitantes vêm. Mas, graças a Deus, esse final de semana, São Januário estava limpinho, uma teteia. Então, as pessoas que estavam visitando nossa cidade pôde elogiar e dizer o quanto que o executivo, o prefeito tem se esforçado e a gente que ajuda a compor um poder de uma cidade, nesse momento, falar da satisfação de poder estar fazendo parte desse poder legislativo, dessa legislatura, saber que a gente também pode contribuir, tem contribuído para o desenvolvimento da nossa cidade. E é isso que nos move, é isso que nos faz estar dentro da política, é saber que a gente pôde ajudar e contribuir na melhoria do povo, de toda uma cidade. Então, isso é muito gratificante. Mais uma vez, o povo pede, porque a gente é questionado, o John principalmente, que ainda é um jovem e está sempre na prática de esporte, fazer um questionamento junto à Secretaria de Esportes, para que também estudem a possibilidade, Robin, para que esteja soltando as praças nossas esportivas, para que os jovens e as pessoas amantes do esporte comecem a praticar, principalmente em nossa cidade, que pessoas que gostam muito do futebol. Eu não sei se tem uma possibilidade já de estar liberando, conceder, meu presidente, uma parte ao vereador Robin. Decão, quero complementar esse seu pedido aí, eu acho que é muito importante mesmo, né? Nós sabemos aí que esse dia eu estava com o prefeito, ele mostrou até uma mensagem do juiz lá de Canápolis, sabe? Não era uma coisa ainda que ele tinha na mão, mas ele estava correndo atrás para que liberasse isso. Não depende do prefeito, depende, né, do juiz lá da nossa comarca, tá bom? Mas isso aí o prefeito está doido para liberar mesmo, sabe? A angústia aí de quem gosta de jogar bola. Falou, obrigado pela parte. Sempre à disposição, vereador Robin. Outra reclamação, o vereador John Marquinhos, esses dias também fez um questionamento. E as pessoas que mexem que precisa da noite, Robin, para trabalhar, que os próximos decretos não fossem tão cruéis
com essas pessoas que militam à noite, os donos de pit dog, lanchonete da nossa cidade, porque às vezes a gente é muito cobrado e aí tem hora que estão na razão. Se o comércio pode ficar aberto até às 23 horas, por que não alongar até 1h da manhã? Então, de forma que eu penso que deveria rever, ao fazer esses novos decretos, para que as pessoas não se sintam prejudicadas. Aí a pessoa fica constrangida, porque muitas vezes falta 10 para as 11 da noite, a chapa está cheia e tem um punhado de pedido de lanche. Então, a gente pede encarecidamente às pessoas, então a gente aqui que é um vereador, é um porta-voz do povo, encarecidamente as pessoas, ao elaborar esses novos projetos, o nosso executivo, o nosso prefeito, Alcim, é uma pessoa sensata e ponderada, ele sabe o quanto que as pessoas trabalham à noite e realmente precisa. Então, a gente pedia a compreensão do nosso prefeito Alcim, que é uma pessoa muito compreensiva, para que tome a dores dessas pessoas que precisam alongar um pouco o horário. E eu tive conversando com eles esse final de semana. E eles se sentem constrangidos, porque a polícia militar passa e eles estão descumprindo o horário. Eles ficam aflitos, com o coração na mão. A qualquer momento a polícia pode parar ali e pode dar uma bronca neles. Então a gente pede encarecidamente que mexa nesse decreto, alongue esse horário, para que as pessoas que têm os estabelecimentos, que precisam adentrar um pouco mais à noite, que possam trabalhar mais sossegado, mais tranquilo. Meu presidente, era só desejar a todos uma boa semana e todos fiquem em paz. Do prefeito, secretário de saúde, então não depende de autorização de promotor, muito menos de juiz. É ele que é o dono da caneta e ele assina. Então, eu acredito que precisa se atentar a isso. Mas também temos que lembrar que a responsabilidade é dele também. E essa questão do comércio, eu acho que vai ser uma hipocrisia muito grande, principalmente nós que estamos no mandato dele, que é prefeito, se não liberar logo. Porque a aglomeração já existiu aqui na Câmara no dia da convenção. A aglomeração já vai acontecer nos comitês. Já está acontecendo. Obrigado, vereador Márcio. Então, assim, eu não vejo necessidade de estipular um horário para que fique aberto. Essa é uma opinião pessoal e minha. Acho que esse decreto já tem que ser revisto o mais urgente possível. Amanhã, geralmente, os decretos saem amanhã, não é, Derson? Então, acho que pedir a sensibilidade aí do prefeito. E outra coisa, se vê que o negócio vai começar a bagunçar de novo, se vai subir o índice, corta. Volta a ser o que era. Mas não é justo mais com o comércio passar por essas dificuldades. Na semana passada, na segunda-feira, houve uma reunião na empresa, na Morec, empresa que está construindo aí as 200 casas, a entidade. Nessa reunião, durante o dia, eu não pude participar, justifiquei minha ausência com os colegas aqui, mas lá foram vários outros vereadores para estar questionando algumas dúvidas desta casa que foram colocadas. Eu também procurei a responsável pela obra para que eu também esclarecesse as minhas dúvidas, mesmo os colegas já trazendo. E essa semana também tive a oportunidade de estar novamente para mim entender um pouco do processo, o que seria verdade, o que seria especulação, e trazer a verdade para as pessoas, que esse é o nosso principal dever. Referente a algumas pessoas que param e perguntam, Ronisley, vai ter muro? Tem que ter muro? Então, essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Vai ter muro? Ela disse e respondeu que não vai ter muro, que no contrato não tem muro. E que os moradores lá, quando assinou, lá não constava o muro. Então, aos que vêm me perguntando, eu já vou falando. Foi respondido para mim que das 200 casas, 100% já está pintadas, todas pintadas. Algumas casas já recebeu ligação de energia pela CEMIG. Poucas casas, das 210, mas é que esse processo começou há pouco, então tende-se a aumentar.
já está sendo plantadas gramas, árvores frutíferas, árvores para sombra, as pias, os tanques, os vasos, todos foram compros, estão sendo instalados. Eu havia comentado aqui, na semana passada, que depois de tudo pronto, o Ministério tinha que ser comunicado para uma decisão do presidente, se o presidente, né, viria entregar ou não. Sabemos que acho que não seria possível vir, mas aí essa semana já foi me respondido aqui, ó. Não há mais necessidade, por causa da pandemia, fazer essa notificação e aguardar 15 dias a resposta do Ministério para agendar a entrega das casas. Essa agenda vai ser feita entre a empresa e a Caixa Econômica Federal. E a grande polêmica, né, criada a respeito daquela questão da averbação. Então, de início, tínhamos aí a ciência, que existe uma lei que 75%, né, esse tipo de empreendimento tem desconto de 75%. E é aquela questão, o morador tem que pagar, o morador não vai ter que pagar. Então, isso foi cobrado, reunimos, né, foi cobrado aqui nessa casa, reunimos lá na segunda-feira, vocês, depois eu separadamente. Essa semana novamente, passei, se eu não lembro, anteontem, vi o Becão também conversando com ela sobre esse assunto. E é o seguinte, o que nos foi me informado hoje à tarde é que a empresa, junto à Caixa Econômica Federal, está fazendo uma alocação de recurso. E eu perguntei, eu posso garantir 100%? Aí a pessoa me respondeu, 99,9%, vai dar certo, porque o dinheiro está na conta, está bloqueado, mas esse recurso vai ser feito da Caixa Econômica direto para o cartório de registro de imóveis em Canápolis. Por que resolveram fazer isso? Um dos motivos. Primeiro, porque 100% daquelas pessoas tem que pagar 100%. Não adianta pagar 99% e ficar uma para trás, que o empreendimento não pode ser entregue. Então, a empresa está fazendo a alocação desse recurso junto à Caixa Econômica e acredito que nas próximas horas, amanhã, no mais tardar na quarta-feira, né, esse recurso vai ser transmitido aí para o cartório e essas pessoas não vão pagar nenhum centavo. Vereador Ronisley, uma parte, por favor. Já dou, só vou terminar minha linha de raciocínio e já passo para você, Tatiana. Tá bom, mas e as pessoas que já pagaram? Acho que já tem 10, 15, 20 pessoas que pagou. Então tá aqui, ó, fui informado que quem pagou vai ser estornado. Quem pagou, esse dinheiro vai ser devolvido. Vai ser devolvido, ou a pessoa vai à empresa, ou a empresa vai até a casa desse morador e vai fazer a devolução desse dinheiro. Uma parte para a vereadora Tatiana. Não, eu fiquei esclarecida que eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque alguns moradores, né, futuros moradores, já haviam depositado esses valores na conta da Amorec, né? E foi questionado aqui a semana passada pelo vereador John Mackenzie, que quando a gente compra um imóvel, adquire um imóvel, que a gente vai registrar uma escritura, a gente paga a escritura no cartório, né? Então, agora está sendo aí, foi analisado, né, por algum motivo, essa questão. Ainda bem que se decidiu por fazer isso por essa população que se declarou de baixa renda, né? Mesmo que o valor fosse mais baixo, mas que com certeza fará a diferença para eles, né? Porque ainda mesmo depois das casas entregues, eles terão que ainda construir, como foi dito aqui pelo nobre vereador, os seus muros, né, que não está incluso nos contratos. E assim, eu acabo que fico satisfeita por ter esse assunto e essa resposta aqui nesta noite. E então, como o vereador Ronisley disse, né, os moradores, futuros moradores que depositaram esse dinheiro vão ser ressarcidos, né, vereador Ronisley? Isso mesmo, então vai ser estornado. Para finalizar, senhor presidente, eu também fiz essa pergunta, por que tem que ser na conta da Amorec?
Né? E por que não pode ser no cartório? Então, foi respondido o seguinte, que o cartório não recebe de forma parcial. Tipo, 2 moradores vai lá e paga. Não. Cada projeto são 50 casas. Então, só recebe o projeto total. Então, ia fazer esperar todos pagarem lá e fazer a quitação. Porém, chegou esse entendimento, então, eu não vou tentar explicar isso aqui, porque eu não tenho esse domínio. Às vezes, se outro vereador souber, parece que quando finaliza uma obra, 5% do recurso pode ser repassado. Mas para repassar esses 5%, todas as casas precisam estar averbadas. Como lá não está averbado, então houve um entendimento, uma conversa entre o município, entre a Morec e Caixa Econômica Federal, para liberar parte desses 5% para fazer as averbação. Mas se outro vereador souber e puder esclarecer melhor para as pessoas que estão ouvindo, eu fico grato. Encerrando, dizer o seguinte, eu perguntei, e aí, averbou, pode ser entregue? Existe uma questão, que é uma questão do INSS, da nossa prestação de contas. Então, ele me passou o seguinte, que 3 etapas do INSS já foi aprovada. Então, tem um quarto pagamento que tem que ser feito. Esse dinheiro já está na conta, então só está aguardando se organizar para fazer. Fez o pagamento, né, dessa quarta etapa. Aí, os moradores, e a pessoa que me respondeu aqui disse o seguinte, que mais ou menos aqui 30 dias, os 200 moradores vão ser convidados para fazer a vistoria nas residências, para verificar se aquelas construções estão em perfeitas condições de moradia. Depois dessa vistoria, acredita-se que mais uns 15 dias para fazer a entrega já das casas averbadas. Então, o Nisley está respondendo aqui questionamentos que eu fiz de pessoas ligadas à empresa, né, que me deram essas datas e me deram essa informação. Estou trazendo aqui com o intuito de colaborar com os colegas, né, que alguns já têm essa informação, e de levar essas informações à nossa população toda, àqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir. Senhor presidente, no mais era só. Quero agradecer a todos que estão ouvindo e desejar uma ótima semana a toda a população de Centralina. Muito obrigado. Próxima oradora inscrita, Tatiane Gomes da Cunha Souza. Boa noite a todos. Aqui eu quero fazer, já de início nas minhas palavras, vou fazer algumas perguntas, algumas indagações, e na próxima reunião eu gostaria que o representante do governo municipal, ou até mesmo o próprio presidente nosso, o vereador William, pudesse estar me respondendo. Eu quero aqui nesta noite fazer um questionamento sobre o Hospital Municipal Dr. Darcy Juarez. Através de uma emenda de um parlamentar, finado deputado Caio Nárcio, foi recursos adquiridos por alguns vereadores, foi dito pelo prefeito que estaria comprando o aparelho de ultrassonografia para o hospital. Por sinal, um aparelho de modernidade, de última geração, para estar atendendo às necessidades do nosso município. E, assim com a compra desse aparelho, que já existe no hospital, algumas semanas foi feito esse trabalho de prestação de ultrassonografia para a população, mas hoje já não está mais se fazendo ultrassonografia no nosso hospital municipal. Eu gostaria de saber se fica mais viável para o município fazer convênio com clínicas de ultrassonografia ou fazer um contrato com um profissional para estar manejando essa máquina de última geração que nós temos. O que seria mais viável para o município? Porque eu penso que se for mais viável fazer convênio com as clínicas para estar fazendo essas ultrassonografias, não teria tido necessidade de ter comprado o aparelho de ultrassom e poderia ter investido esse dinheiro em alguma outra necessidade. Então, essa é uma das perguntas que eu vou deixar aqui nesta noite, nessa Casa de Leis, porque eu não sei
uma resposta até designada ao nosso secretário da Saúde para estar nos respondendo. E eu gostaria muito de tirar essa dúvida. O que é mais viável para o município? O convênio com as clínicas ou a contratação de um profissional para estar aqui atendendo a população no próprio hospital? Porque o espaço nós temos, que o nosso hospital foi reformado há pouco tempo. Ficou uma ótima reforma, por sinal. E ali tem os nossos atendimentos emergenciais, né, diariamente, e esse aparelho está lá parado, né? Então, se está parado, tem que ter algum motivo. Também quero aqui, como nesta noite foi apresentado algumas indicações pelos nossos caros colegas vereadores sobre os pontos escuros de ruas, né, por falta de iluminação pública na nossa cidade. Foi-se colocado nas redes sociais que será feita a iluminação de pontos escuros no bairro Novo Horizonte, estar sendo ali aquela necessidade, a qual, desde o começo do nosso mandato, nós batalhamos muito, né, vereador Derson, pedindo iluminação, extensão de rede elétrica, e ali no bairro Novo Horizonte estava uma situação muito crítica, porque as pessoas queriam construir, mas não tinha energia. E outros que construíram, alguns ainda estão usando energia emprestada de um outro colega. E a gente cobrou muito isso do prefeito, colocamos em várias reuniões essas pautas, vários vereadores no decorrer desses 3 anos e 6 meses fizeram várias indicações nesse sentido, ali focado naquele bairro, que é um bairro hoje que a gente pode até dizer um dos nossos melhores bairros, né? E a gente vê a necessidade das pessoas. E ficava naquela dificuldade, porque a CEMIG dava uma resposta, a prefeitura falava outra, mas agora acredito que chegou a um bom senso e vai ser realizado essa iluminação, como já foi divulgado nas mídias sociais, da iluminação e eliminação dos pontos cegos ali no bairro Novo Horizonte. E também a iluminação da marginal da BR-153, da proximidade do viaduto de saída para Uberlândia, também naquela lateral, né, dando início ali ao antigo Poço do Belo, né, vai ser iluminado ali também. Uma das questões que foi cobrada também no decorrer deste mandato por esta Casa de Leis e que agora também já está sendo noticiado, que vai resolver essa situação, né, dando uma iluminação adequada à entrada da cidade. E também a eletrificação e iluminação do Distrito Industrial de Centralina, que, se eu não me engano, são 35 lotes para novas empresas que quiserem estar vindo para a nossa cidade, que têm o direito de procurar o município para estar ali colocando as suas empresas. E foi divulgado também que essa eletrificação e essa iluminação do Distrito Industrial será feita também ainda neste mandato. E como também foi dito nesta noite pelo vereador Becão, numa das suas indicações, mas já está na relação de melhorias de iluminação pública da cidade, que também está nas mídias sociais já divulgadas, ali da Avenida Afonso Pena, aquela quadra abaixo da Rua dos Pereiras até na Rua Dona Chiquinha. Vai ser sentido a entrada da cidade, quem está vindo sentido Goiás. Então, assim, essas melhorias de iluminação pública que vão ser feitas, que vão ser concretizadas, eu gostaria de saber se o projeto do financiamento que foi aprovado por unanimidade aqui nessa Casa de Leis, que o prefeito mandou, se esse projeto foi aprovado e se esses recursos já estão em mãos da prefeitura para ser feito esses trabalhos. Porque, como o projeto foi mandado aqui para a Câmara Municipal, eu acharia também justo que fosse divulgado nas redes sociais que a Câmara foi parceira, né, dessa iluminação que vai estar aqui beneficiando a nossa cidade.
que se foi um projeto bom que foi mandado para cá e nós aprovamos, é porque nós acreditamos no progresso e vimos a necessidade do município. E às vezes eu acho que está ficando a desejar essa parceria, de estar divulgando que a Câmara trabalha em conjunto pela cidade, pela população. Porque aqui nós não estamos defendendo partido político, mas estamos trabalhando num bem comum para todos. Então, assim, que fosse mais divulgado, quando um projeto fosse aprovado de bem para o município, que a Câmara é parceira da cidade, que a Câmara é parceira das pessoas, do povo. Então, eu quero deixar isso aqui em aberto, para que em outras ocasiões venha a ser divulgado dessa maneira, né? Porque a cidade vai crescer, a cidade vai progredir, mas por quê? Porque o legislativo e o executivo estão trabalhando juntos, pensando no bem da nossa cidade. Então, fica mais essa pergunta para me ter a resposta. Se essa iluminação dos pontos cegos do Novo Horizonte, da marginal da BR-153, da eletrificação da iluminação do distrito e as melhorias na rede de iluminação ali na Afonso Pena, abaixo da Rua dos Peretes, na Dona Chiquinha, se já é com os recursos desse projeto que foi aprovado pelo Banco do Brasil. Vereadora Tatiana, me dá uma parte? Sim. Rápida, muito rápida. Veja só, eu não tenho essa resposta, mas eu vou tentar expressar aqui o que eu imagino. Foi anunciado que em 40 dias a iluminação do Distrito Industrial vai ser realizada. Eu não fiquei sabendo de nenhum convênio de algum deputado para isso. Então, assim, eu até falei aqui, usei da parte do vereador Becão, ou do Derson, não lembro, quando falou da iluminação do Jardim Bela Vista, os pontos cegos. Novo Horizonte. Novo Horizonte, perdão. Aqueles mesmos pontos cegos, lá da igreja da pastora Elaine, lá da casa do Daniel, já vários problemas ali. Houve um questionamento meu, que eu não lembro, na época, da Avenida Afonso Pena, dessas melhorias aí. Eu lembro que a Câmara tinha feito um pedido lá na sala de reunião junto com o prefeito, Jardim Bela Vista e Novo Horizonte. Jardim Bela Vista entra também algumas ruas lá, Iturama, Vatinguara, eu não lembro direito quais os endereços lá, mas várias indicações de vários colegas aqui. Então, se foi lançada essa mensagem, que chegou não só para mim, vereador, mas acredito para boa parte da população, é porque esse recurso foi aprovado. Agora, tem uma pá carregadeira, uma retroescavadeira e um caminhão, né? Eu tive informação que tinha sido licitado. Se licitou, foi porque o recurso, né, caiu na conta. Mas eu vou me informar disso, que eu tenho interesse também em saber, porque eu quero saber, que não vi lá o nome do bairro Jardim Bela Vista, que é o bairro que eu resido, é o bairro também que nós brigamos para que essa iluminação chegasse. Vou me ater a perguntar isso, né, e na próxima reunião vou trazer essas respostas, porque Novo Horizonte precisa muito, mas o Bela Vista também. E não lembro de ver Afonso Pena naquela discussão nossa. Isso mesmo, vereador Ronisley. Na discussão realmente não estava Afonso Pena, mas já está no Facebook, noticiário da Prefeitura, que haverá umas melhorias na rede de iluminação da Avenida Afonso Pena. Eu até acabei de pegar há pouco tempo, assim que eu cheguei aqui na Câmara, essa informação. E eu acredito que estendeu ali naquela extensão, devido ser a entrada da cidade, devido ao novo projeto que tem daquele lago, né? De repente, é para estar fazendo a entrada da cidade bem iluminada, né? Bem chamativa, bem bonita, bem clara. Mas isso mesmo, foi cobrado as iluminações nos pontos cegos do Novo Horizonte, como foi dito, e no Bela Vista, né? E o Bela Vista não está citado nessas informações que estão nas redes sociais. Está só o Novo Horizonte, a marginal da BR-153 e a eletrificação e iluminação do Distrito Industrial. Só que, porém, havia dito numa dessas reuniões que o ex-deputado Tenente Lúcio também tinha enviado, né, uma emenda de R$500 mil para a iluminação também. Então, assim, acaba que a gente, às vezes, fica um pouco sem resposta. É o caso que a gente traz essas perguntas para ter o esclarecimento e para transmitir os esclarecimentos da maneira correta para a população. Eu quero aqui também falar da necessidade
de alguns reparos na Avenida do Contorno, nas extensão dos broquetes. Gente, está tendo muito broquete solto na Avenida do Contorno. E a gente sabe que acaba que transita veículos pesados ali naquela região, mas está soltando muito e os moradores estão reclamando da dificuldade de estar usando as ruas. Porque, às vezes, esses broquetes estão soltos, vereador Robin, quando um carro passa, ele levanta, dá de, às vezes, até pegar numa roda do carro em alguma outra parte. Então, assim, que fosse vista também esses reparos na Avenida do Contorno, ou que se esses broquetes sejam recolocados, ou que se passe uma parte de massa asfáltica, mas não pode ficar da maneira que está para dar também prejuízo para as pessoas que transitam aquela região. E eu também quero aqui, através do nosso presidente Williams, com todo o respeito, eu não fiz um requerimento, mas eu gostaria que fosse feito um ofício para ser respondido de uma maneira mais rápida, sobre os valores estimados das construções dessas últimas praças que estão sendo feitas, incluindo material, paisagismo, parques infantis, academias ao ar livre, a eletricidade e a mão de obras. Porque também, às vezes, sempre tem um ou outro que pergunta e a gente tem que dar uma resposta concreta para as pessoas do que realmente é. Então, eu gostaria que fosse feito também esse ofício para ter uma resposta dos valores dessas últimas praças que estão sendo construídas aqui dentro do município. Outra questão que eu quero falar nesta noite, sobre a varreção de ruas. A limpeza está boa em alguns setores, presidente, mas a varreção, em algumas outras localidades, está ficando a desejar. As pessoas estão reclamando. Não é porque os que estão disponíveis não estão varrendo, mas, infelizmente, a mão de obra que está nesse setor da varreção de rua está um número muito reduzido de pessoas. Porque o projeto Reviver, que estava à frente dessa varreção de rua, dessa limpeza pública, braçal, ela acaba que algumas pessoas que fazem parte desse projeto, eles estão sendo remanejados para outros setores. E está ficando descoberto a varreção de rua. Tem muita pouca mão de obra na rua. E a cidade, ela acaba que está se abrindo ruas novas, se abriu bairros novos, e é um caso a deixar os que eram responsáveis pela varreção do projeto e se contratar mais mão de obra. Se está tendo necessidade e se está ficando a desejar, é porque então precisa de mais contratação, ou então de deixar só os que eram naquele setor a qual eles foram designados. Então, fica aqui essa cobrança nessa noite sobre a questão da varreção de ruas, que em alguns pontos estão ficando a desejar. É uma cobrança da população, a qual eu estou trazendo aqui nesta noite. E eu quero falar mais uma vez que também, nessa Casa de Leis, nessa noite, fiz uma indicação há alguns meses atrás, presidente William, sobre a possibilidade da colocação do transporte escolar municipal dentro da nossa cidade, porque agora, como vai se inaugurar dentro de pouco tempo, o novo bairro das 200 casas que vão ser entregues, e ali também já existe o bairro da Santa Bárbara, tem o bairro Bela Vista, acaba que para essas crianças vai dificultar um pouco na área da educação pela distância. E foi sugerido que a gente fizesse me desculpa hoje um pouquinho, passar só um pouquinho, porque às vezes eu falo muito pouco, mas hoje eu tenho que trazer essas cobranças para mim estar falando que eu fiz as cobranças. Então, assim, essa implantação desse transporte, alguns pais já perguntaram, Amada, vai entregar as casas e quando retornar às aulas, será que não vai colocar esse transporte escolar municipal? Então, o que eu estou pedindo mais uma vez, que o prefeito olhe com carinho essa indicação que foi feita pela vereadora Tatiana Amada, dessa possibilidade do transporte escolar municipal para estar dando uma possibilidade melhor de locomoção para essas crianças que vão estar estudando aqui na Escola Municipal Carlos Prates, na Escola Municipal do bairro São Januário, crianças que frequentam a creche municipal, porque ficou em lados bem distantes, e eu acredito que é uma possibilidade que vai trazer uma benfeitoria
para essas crianças. E também, rapidamente aqui, para não ficar muito cansativo, como os colegas estão um pouco com pressa. O tempo já se esgotou. Mas só mais 2 minutinhos, senhor presidente. Eu quero falar só sobre a questão dos decretos que foi citado aqui nesta noite, que alguns colegas pediram um quebrantamento já, né, sobre a área do esporte, sobre a área das lanchonetes, dos lanches. E eu queria aqui também falar sobre as igrejas, que eu fiquei por entender esse decreto municipal, que como que eles colocam no decreto 1 hora de culto, e se eles permitem os demais estabelecimentos abrir nos horários normais até às 11 horas. Então, ficou um pouco meio assim, transtornado na minha mente, sem entendimento. Porque um culto, uma missa, 1 hora. E as demais coisas podia trabalhar até 11 horas. Quer dizer que na igreja tinha um risco muito grande de se contrair o vírus. E na rua, nos lugares de lazer, não tinha. Então, tá bom, eu agradeço aqui a minha parte. Peço desculpa aos senhores vereadores que aqui eu incomodei pelo horário que eu ultrapassei. Mas na próxima reunião vou falar que as demais cobranças que a população está fazendo. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Divino Robson Guerra. Senhor presidente, colegas vereadores, população ouvintes aí, né? Queria mandar um abraço aí para o nosso amigo Nego, né, Becão? Está lá em São Paulo, está sempre ouvindo aí nossas reuniões. E a todas as pessoas que ouvem nesse momento. Eu só queria, né, minhas palavras são um pouco, né, igual da Tatiana, demorado esse tanto. Quanto ao assunto aí das casas que foi estacionado agora, nós sabemos aí, tivemos as cobranças com a dona Cleusa, explicamos para ela que o pessoal não tinha condições de pagar, né? Até o vereador expressou o vereador Mackenzie expressou na última reunião, sabe? Só que ela não tinha dado uma resposta para nós naquele dia exato, né, Becão? Nós estivemos lá, mas agora parece estar, né, resolvendo aí. Se ela também não registrar, fazer a verbação, ela não recebe o restante que tem lá. Então, a coisa tudo conjugado uma com a outra. Se Deus quiser, esse povo não vai pagar e vai averbar. Com certeza, essa Juliana gasta aí uns 30 dias para fazer esse trabalho, né? Menos, nós não adianta também iludir que ela não vai fazer menos de 30 dias. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quanto aí, eu tive uma conversa com o prefeito, aquele dinheiro que nós aprovamos foi liberado, né, para iluminação do centro industrial, das avenidas. E, com certeza, eu acho, ele me disse que vai ficar quase 100% tudo iluminado, né, os pontos cegos. Os que não têm convênio, ele vai fazer com recurso próprio da prefeitura, né? Então, ele já está no final, ele falou que vai deixar isso certo. E mais, os postos, ele vai colocar, não sei quantos por cento, não me diz, mas a iluminação nova, tudo é de LED. E a maioria do São Januário aí, assim, breve, dentro dos 40 dias, vai estar tudo resolvido, com luz de LED em quase todas as ruas. Aquele, né, da avenida ali, né, Becão, com sua indicação, parabéns aí, mas também já está no projeto ali, com certeza já vai colocando os postes tudo agora. Então, a empresa só vai embora na hora de acabar esses pontos cegos e esses pontos aí que está faltando. Né, é muito poste, né? 1000 postes, né? Então, se Deus quiser, a nossa cidade vai ficar, né, uma beleza aí. Quanto a Tatiana disse aí agora mesmo, aí, vereadora, né, os broquetes aí, com certeza, assim, eu vejo sempre a prefeitura fazendo essa recuperação, levanta broquete, estapou na areia, a gente anda todo dia aí, né? A Tatiana fica um pouco mais lá embaixo, tá? Né, não vê esse trabalho, mas nós vamos estar informando para ela aí que essas coisas aí. Não, eu só estou te respondendo, né? Ela falou muito agora. Uma Fala, partinha Tatiana. aí, porque Se for rápido. eu moro em Centralina, eu ando na cidade inteira, viu? Eu não sou vereadora só do bairro São Januário, não. Eu sou vereadora de todo o município. É por isso que eu estou fazendo a cobrança aqui.
De repente, quando o senhor passou por lá, estava recuperado. Mas quando eu passei, não estava. E por sinal, o meu automóvel foi danificado e a prefeitura não vai me ressarcir o conserto. Eu estou só falando uma coisa que eu vi, né? Meus próprios olhos. O pessoal jogando areia e tal, né? Nem sei se aquele é o trabalho certo, não. Uma coisa que eu vi, eles fazendo trabalho. Eu estou só, né? Assim, na última reunião, até o vereador justificou por que não foi asfaltado, uma rua ali, que está faltando. Eu só queria dizer aí, convênio vem para todas as ruas, né, Ronsley? Tem um convênio para X, para B e tal. Então, agora, dentro de breve aí, a máxima semana que vem para outra aí, vai estar fazendo esses asfaltos daquela rua, foi liberado os convênios, daquele bairro novo das praças, aquele... Nosso amigo Becão, que é uma parte. Pedi primeiro. Vai lá, Becão. Não, tudo bem. Só para indagando ali das palavras do Robin, sobre os convênios. O John cobrou semana passada, que tem uma rua que não está asfaltada, e a gente sabe sobre o convênio, o CJ trabalhou por muitos anos na administração 2005-2013, na frente, né, ajudando esses convênios. E a gente sabe que não é tão fácil a liberação desses convênios. Libera agora recentemente o deputado Wellington Prada tem uma emenda dele no valor de R$500 mil. Uma parte foi liberada no valor de 92 mil. Os senhores têm acompanhado lá no grupo, né, Robin? E aí fica o restante. Passa mais um tempo, vem mais 30 mil, mais 80 mil. E até que acaba de concluir, acaba-se o mandato e, infelizmente, não vai ser possível, às vezes, do nosso prefeito fazer tudo aquilo que ele queria fazer. Era só, vereador Robin, muito obrigado pelo à parte. Alô, amigo Becão. A parte para o nosso amigo Ronsley aí. Ô, Robin, é porque você falou aí dessa relação aí de uma rua que foi asfaltada e outra não. E é bom que possamos esclarecer para as pessoas, porque um cidadão mesmo me parou falando assim, não tem lógica. Ali tem algumas ruas que foram abertas, que está na terra. E em frente à rodoviária asfaltou. Então, da mesma forma que eu expliquei para ela, e eu acredito que tem várias outras pessoas também com o mesmo pensamento, é porque existe uma diferença de recapeamento para capeamento. Correto, CJ? O CJ balançou a cabeça ali, confirmando isso. E por que foi feito aquilo? Início de obra. Certo? Início de obra. Então, aonde fez o recapeamento, vai recapear várias outras ruas. Mas naquela data tinha que dar o início de obra. Então, foi feito ali. Aonde está de terra, por exemplo, eu sei que tem local ali, né, Becão, que não vai ser asfaltado neste mandato. Conseguiu, então? Ah, tá, porque tinha uma avenida que foi criada, que ela não estava no projeto. Isso, a Avenida da Praça lá. Então, havia um risco de não conseguir, né, fazer aquelas avenidas. Rua Belchor de Faria, um pedacinho entre a Praça da Bíblia e ali a José Antônio Ferreira, vai ser asfaltada. Por quê? Porque já estava lá no projeto. E várias outras que vão ser recapeadas também. Mas eu queria só falar isso, que há uma diferença do capeamento para o recapeamento e a questão do início de obra. Muito obrigado, Robin. Então, isso aí que nós queríamos deixar bem claro aí para a população. Nós sabemos aí, vem um asfalto, o prefeito não tem que escolher onde que ele vai asfaltar. Tem que ser o convênio direcionado àquelas ruas, que já está escrito, né, nos convênios lá, qual lugar que pode ser asfaltado. Mas, graças a Deus, o prefeito disse aí, né, em breve vai estar todas asfaltadas aí que foi liberado os convênios. Até aquela lá daquele bairro novo, onde foi aberta aquelas ruas. E mais uma vez, né, parabenizar aí todos os vereadores, né, pelo empenho aí que tem ajudado aí nossa cidade, que eu sei que é muito importante nisso. Parabenizar o prefeito que corre atrás aí, não deixe, né, de medir esforço para que nós tenhamos uma Centralina bonita e com certeza vai ser a cidade mais linda aí do Triângulo Mineiro. Muito obrigado a todos aí, que tenham uma ótima semana e sucesso aí nas suas caminhadas aí, que nós sabemos aí que é muito difícil aí.
Com a palavra, o vereador John Mackenzie Pereira dos Santos. Boa noite a todos, público aqui que nos acompanha através das mídias sociais. Com enorme prazer que estamos aqui hoje, né? Mais um dia de luta, mais um dia de trabalho. Quero aqui começar minhas palavras pedindo aí orações para a dona Lazinha, né? Dona Lazinha, mãe da Adriana, da Yolanda, da Lena, que está precisando aí de doação de sangue. Ela encontra-se internada aí em Tuiutaba. Então já lançaram a campanha aí para doação de sangue. Estão rodando aí nas redes sociais. Então peço aí a todos que possam aí estar colaborando com essa grande centralinense, pessoas, gente boa, gente nossa. Quero pedir aqui também orações pela dona Cleusa. Dona Cleusa é mãe da Rosa, mora aqui de frente à sede da Copasa, né? Ela é irmã do Zé Badim, que está enferma também, não está numa situação muito legal, mas tenho aqui fé em Deus que ela vai sair dessa enfermidade e logo, logo vai estar aqui conosco e com seus familiares. Quero aqui também falar sobre o horário de fechamento dos comércios, né? Estou falando isso há alguns dias e não concordo com o horário de fechamento de comércios às 11 horas da noite, né? Onde lembra-se o toque de recolher. 11 horas da noite tem que fechar todos os comércios, jantinhas, lanchonetes, bares, e de certa forma até desproporcional, porque se for analisar aí outros comércios, conseguem trabalhar durante o dia, né? E esses comércios só conseguem trabalhar durante a noite. E na verdade é o seguinte, o Comitê de Enfrentamento do Covid-19 aqui em Centralina, na minha opinião, equivocou totalmente a partir da hora de colocar esse horário de fechamento para que os comércios noturnos, né? Restaurantes, jantinhas, lanchonetes, porque um trabalhador mesmo que trabalha aí no segundo turno, numa empresa de fora, muitos trabalham aí na usina, trabalham aí na JBS, Caramuru, se chegar à noite, às vezes está com fome, quer se alimentar, não tem condições de estar adentrando esse comércio porque já está fechado. E outra coisa, gente, vem cá, o horário de pico nesses comércios é mais cedo, 11 horas da noite, já raliou o pessoal, já está acabando aí o horário de pico. Então, consequentemente, vai ter menos pessoas. Então, para que fechar 11 horas da noite? Isso aí é um desrespeito com o comerciante local da nossa cidade. Isso aí é um desrespeito com as pessoas que traz renda para a nossa cidade e que depende do comércio local aqui da nossa cidade. Então, quero aqui pedir encarecidamente para o nosso prefeito e para o vice-prefeito, que é médico, né, que deve estar aí no comitê, que possam rever essa situação, porque até quando vai continuar aí esse horário e prejudicando aí os comerciantes? Até quando? Quero aqui também falar sobre a liberação de práticas esportivas, né? Isso é uma piada o que está acontecendo aqui, né? Mais uma vez, com relação a essas liberações aí, ouvi aqui, inclusive eu estou num grupo, ouvi aqui um áudio do vice-prefeito falando aí para a moçada, que está esperando uma resposta do prefeito para estar liberando essas práticas esportivas. Agora eu não entendo. Me desculpe, senhor vice-prefeito. Te respeito muito, mas vem cá, o senhor não é médico? Porque o senhor faz parte da comissão. Por que tem que esperar
uma resposta do prefeito, sendo que o senhor é vice-prefeito, inclusive candidato a prefeito de Centralina. O senhor não pode ter uma decisão juntamente com ele? Se o senhor não tiver um contato direto com o prefeito hoje, sendo vice-prefeito, quem que vai ter? Então temos que abreviar as coisas. Vamos fazer essa liberação logo. Os índices aqui, graças a Deus, na nossa cidade, caíram. Vamos liberar os comércios. Vamos liberar aí essas práticas esportivas. Vamos ajudar a nossa cidade. Agora, se o senhor que é médico não consegue dar essa informação para o centralinense, o prefeito que não é médico, é um engenheiro, vai conseguir dar essa informação? Pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer a coisa certa. Vamos trabalhar para a nossa cidade. Com relação também teve uma reunião junto à Morec, alguns vereadores citaram aí que teve essa reunião. Eu, particularmente, senhor presidente e demais colegas, eu não fui convidado para nenhuma reunião com a Morec, não. E nem chegou nenhum convite aqui nessa Casa de Leis, que eu saiba, né? Às vezes chegou para algum ou outro vereador de forma particular. Agora, para mim, não chegou. Então, eu não fui em reunião alguma da Morec, justamente que eu não fui convidado. Por isso que eu não fui. E outra coisa, falavam aí muito sobre essa verbação que estão cobrando, né? Estavam cobrando. E a semana passada, eu quero deixar aqui bem claro, que desde o início da obra, eu estou questionando algumas ações da empresa para concretizar a chegada dessa casa na mão dessas 200 famílias. E a semana passada eu levantei aqui uma dúvida com relação a esse pagamento aí da verbação. E queria saber por que estava cobrando daquelas 200 famílias carentes, famílias que necessitam, né, desse projeto social, sendo que não era não era devido a essas 200 famílias pagarem essa taxa de averbação. Eu levantei esse ponto de interrogação lá atrás. Semana passada eu voltei a levantar esse ponto. Agora vem soltar em grupo de WhatsApp, falando que a Caixa vai liberar um dinheiro, que não precisa pagar mais, os moradores não precisam pagar mais. Mas será que se eu não tivesse, o vereador John, não tivesse levantado esse ponto de interrogação aqui, nessa Casa de Leis, será que isso teria passado impune? Será que a Morec iria pagar essa taxa? Ou iria fazer as 200 famílias pagarem a taxa? Muito estranho, né? Precisou do vereador estar cobrando, correndo atrás, para depois verem que não, que a obrigação é da Morec pagar essa taxa. Muito estranho. E agora é o seguinte, se os moradores pagassem, será que ela iria devolver o dinheiro? Muito estranho também, né? Então são coisas absurdas que falo para você que nos acompanha. Preste atenção no trabalho dessa Casa de Leis, de quem está aqui dentro, porque vocês confiaram voto em nos 9 vereadores aqui. E desde o começo, desde a implantação das casas, eu estou aqui para defender e para colaborar que essas casas cheguem o mais rápido possível para vocês. E fui muito criticado, massacrado por grande parte das pessoas, mas estou aqui ainda, firme e forte, para trabalhar para o povo. Enquanto eu tiver o mandato aqui, que vence agora, final de 2020, estou aqui para fazer o meu trabalho. Outra coisa, por que não entrega essas casas logo? Eu estou vendo aí, tem que esperar 30 dias, mais 15 dias de cartório, mas não sei o quê. Gente, espera aí.
Por que não viu isso antes? Aí vai um esperar aí véspera do dia 15 de novembro, que é a véspera da eleição, ou segurar até para depois da eleição, para fazer uma certa pressão nas pessoas, para entregar as casas. E as 200 famílias que têm que pagar seu aluguel, sua água, sua energia, que estão desempregados, que dependem aí do recurso, do auxílio do governo, para pagar aí esses aluguéis. Gente, vamos entregar essas casas logo. Lá atrás, me crucificaram dentro dessa casa de leis. Me crucificaram, vereadora Tatiana. Encheram aqui essa casa de leis aqui, falando que eu estava querendo atrapalhar as casas. Hoje, as casas já estão 99% pronto, como alguns vereadores aqui falaram. Então, por que não vamos finalizar logo e já entregar? Porque esse trâmite burocrático de cartório, de caixa econômica, não foi feito antes para entregar mais rápido possível as casas? Porque lá a placa está dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro. E hoje já é 28 de setembro e até hoje nada. Vão esperar chegar a eleição para querer fazer aqui lá, um comício lá, aproveitar da infragilidade, da fragilidade das pessoas vulneráveis que vão receber aquelas casas, para pôr pressão nas pessoas e entregar as casas mediante a troca do voto? Não, gente. Vereador, A política está cansada. 1 minuto para concluir o seu. Tudo bem, presidente. O povo está cansado dessa política suja. Está cansado dessa política suja. Vamos trabalhar para fazer a coisa certa. Enquanto eu, vereador, que já está finalizando meu mandato aqui, para fazer coisa certa nessa cidade, pode contar comigo. Agora, coisa duvidosa, sempre vou estar contra. Sempre vou estar contra. Então, vamos fazer as coisas acontecerem. Vamos fazer chegar aí logo as 200 casas na mão dessas famílias. Porque essas famílias precisam. Na verdade, é o seguinte, já era para ter sido entregue. Já era para ter sido entregue. E estão esperando aí chegar a véspera do dia 15 de novembro para poder entregar casas. E sim, fazer um comício em cima daquelas casas. E eu não vou admitir isso. Porque, na verdade, essas casas é simplesmente para pessoas de baixa renda que dependem daquela casa, daquela moradia. Que muitos moram de aluguel, muitos moram de favor. E eu, como vereador dessa cidade, tenho o dever de defender esse povo. Principalmente o povo mais humilde. Muito obrigado a todos que nos acompanham, a meus colegas vereadores, e a essas pessoas tão humildes que dependem tanto dessas casas. Na chamada final, quero agradecer todas as pessoas que nos ouvem pelas redes sociais. E eu vou adentrar alguns assuntos aqui que de muita importância para a nossa cidade. Vou responder para você, vereadora Tatiana, sobre a questão da ultrassonografia. Eu não sei passar para você o motivo, né? Mas eu vou estar pedindo o setor jurídico que envie um ofício ao secretário de saúde para que ele responda, né? Uma vez, igual você mesmo lembrou, o aparelho está compro e pago, né? E então a gente tem que ver qual que foi o motivo, né? Às vezes é falta de profissional, então eu vou passar para você essa questão na próxima reunião. Eu vou pedir que ele envie, faça o ofício ainda hoje mesmo, para que eu amanhã entregue ao secretário de saúde. Então, como bem lembrado agora há pouco, o vereador Divino Robson, né, aquele recurso, o financiamento que nós fizemos junto ao Banco do Brasil, esse recurso foi liberado, né, recurso esse que esse financiamento passou por essa Casa de Leis por 3 vezes, se eu não me engano, foi Caixa Econômica, né, o Divino Robson, e BNDES, se eu não me engano, BDMG, no qual, né, não foi aprovado devido a algum motivo que o banco, pela burocracia bancária. Então, junto ao Banco do Brasil, deu certo, então já foi liberado o recurso, né? Então já vai ser compra um caminhão, uma pá carregadeira, a iluminação de todos os pontos cegos, igual
do Novo Horizonte, a questão da contorno até Afonso Pena, e da contorno saindo ali da antiga faculdade até o São Marquinho. Então, esse foi um compromisso que, quando ele mandou que a gente viabilizasse, aprovasse esse financiamento junto aos bancos, e na tentativa a gente conseguiu junto ao Banco do Brasil. Então, essa Casa de Lei sempre preocupou com essa questão de iluminação, dos recursos, igual existe hoje, que estava esperando somente para ser iluminado o Distrito Industrial, no qual, se eu não me engano, 30 e poucos lotes, né, o Divino Robson? 35 lotes, estão sendo pavimentados, né, iluminação total, e vai deixar aí para o próximo prefeito que ele faça a distribuição, faça um projeto em cima disso aí, para que traga indústrias para a nossa cidade, para fomentar o emprego de nossa cidade. Então, foi um projeto, esse financiamento, muito viável para a nossa cidade, onde todas as pessoas serão beneficiadas. E voltando à questão da Amorec, a semana passada, no final da minha chamada final, eu falei que iria juntamente, novamente, reunir com a dona Creuza, uma vez que naquela segunda-feira eu estive presente com ela, já havia mencionado sobre esse assunto das questões dos pagamentos das reverbações. Citei para ela que no ano de 2018, nós, através do Executivo, nós liberamos para a entidade um recurso para que eles fizessem os pagamentos do programa Minha Casa, estabelecida na lei municipal, para arcar com as despesas de emolumentos. E essa Casa de Lei foi solidária, aprovou por unanimidade. Então, jamais essa Casa de Leis, pensando nas pessoas carentes, nas pessoas que precisam, jamais essa Casa de Lei, principalmente por mim, vereador, presidente dessa Casa de Lei, e por alguns vereadores preocupados com essa questão, jamais a gente deixaria as pessoas mutuárias terem que pagar. Se existe eu fui lá na segunda-feira, eu não quis mencionar naquela segunda-feira essa questão, porque eu só falo se eu tiver 100% certeza. Igual hoje, eu ainda não tenho 100% a certeza. Eu tenho 99,9% que dará certo, mas amanhã, novamente, nós estaremos esperando a resposta do senhor Ângelo, no qual a empresa Amorec, em reunião com o Guilherme, que é Não, foi o Guilherme, a dona Creuza, e, se eu não me engano, o prefeito falou diretamente por telefone com esse senhor Ângelo. Existe hoje 5% da obra para ser finalizada. Essa obra precisa ser terminada na questão de jardinagem, igual eu tinha havido falado da outra vez, e limpeza no geral para ser entregue à população. Ela precisa ser totalmente pago, a questão do INSS, a questão das reverbações. Então, a gente sabe que ela tem um valor a receber, e esse valor só receberia diante o pagamento dessas reverbações. Então, alguns moradores pagaram, e diante disso aí, na segunda-feira passada, eu adentrei nesse assunto com ela, eu fui lá especificamente para ver sobre isso, mas naquele momento, assim, na reunião, eu não quis fazer o adiantamento disso aí, porque eu não quero passar nessa casa por mentiroso, igual eu já fui chamado nessa casa por mentiroso. Então, eu só falo a verdade. Se amanhã, hoje eu falo 99,9%, não estou garantindo, mas nós, vereadores dessa Casa de Leis, pensamos muito na população, naquelas pessoas carentes, naquelas pessoas que foram participativa em tudo, igual todas as reuniões que teve, existe o WhatsApp, eles sabem da dificuldade que foi para terminar essas casas. Então, nós aqui dessa Casa de Leis iremos solucionar esse problema amanhã, mas eu acredito que já esteja resolvido essa questão. E é por unanimidade essa Casa de Leis a fazer isso aí, para que a Amorec, né, hora que sair o recurso, a Caixa Econômica vai liberar o recurso para que seja pago R$ 54 mil diretamente para
doutora Juliana, em Canápolis. Então, amanhã a gente solta nas redes sociais, se der certo, porque a semana que vem, novamente, que tem outra reunião. Então, eu acho que é o problema resolvido. Todas as pessoas que estão beneficiadas por aquelas casas vão estar breve adentrando aquelas casas, uma vez que, igual o Ronisley falou, hoje já não precisa mais, devido à pandemia, ser notificado, né, o Ministério. Então, é só um questionamento entre a empresa Amoré, que é a Caixa Econômica. A doutora Juliana, segundo ela, dia 6/10 agora, o dinheiro estando em conta, e esse dinheiro será repassado diretamente da Caixa Econômica para a conta do cartório. Ela nos disse que em 15 dias ela libera. Mas vamos por 30 dias, que eu acredito que em 30 dias essas casas, depois de vistoriada pela Caixa Econômica, estará apta para todas as pessoas beneficiadas que possam pegar as suas chaves e levar as suas famílias para lá. E o mais, gente, eu peço a compreensão de todos vocês, porque às vezes a gente deixa alguma coisa para trás, principalmente segunda-feira. Eu já poderia ter falado sobre isso aí, mas não, eu igual eu falei, eu quis ter a certeza primeiro, para depois eu falar com as pessoas. Foi questionado pelo vereador John, eu sei que às vezes ele tem a preocupação também, ele está correto, mas igual ele tem a preocupação deles, essa Casa de Leis também tem essa preocupação também de entregar essas casas para essas pessoas o mais rápido possível. Igual eu falei, a gente liberou em 2018, né? A gente sempre sabe com o Executivo, em 2019 nós aprovamos também para que as máquinas, a frota municipal, fosse fazer a execução, né, da base das vias pavimentadas para ser pavimentada. Então, o Executivo sempre trabalhando em prol da nossa cidade e das pessoas carentes. E, finalizando, eu quero, em nome de Deus e da lei, declarar encerrados os trabalhos da 22ª reunião ordinária realizada no dia 28/9/2020. Obrigado, boa noite.